Que bom estarmos em mais uma lição em que estamos estudando o livro de Gênesis nesse trimestre. E nós vamos entrar numa parte muito importante da lição, né, que fala sobre Abraão. Nós vamos entrar agora na seção central do livro de Gênesis, que vai do capítulo 12 ao capítulo 22. Do capítulo 12 ao 22, vários acontecimentos sobre a vida e a história de Abraão são relatados no texto bíblico. E por isso, na lição desta semana e mais nas outras 2 semanas, vamos estudar sobre Abraão e os acontecimentos que foram se desdobrando a partir ali do início do seu chamado por Deus para sair da terra de Ur dos Caldeus, da região da Babilônia. Então, esta lição dessa semana vai trazer lições preciosas para nós sobre fé, sobre coragem, sobre adoração, sobre dízimo. Você até vai entender que certas argumentações que existem contra o sistema de dízimos, elas não são válidas. E isso com base na história, na vida de adoração de Abraão. Mas eu convido a você a assistir a toda esta lição, agora, a esse estudo. Não tenha nenhum preconceito só porque eu falei a palavra dízimo. Eu sei que o dízimo ele é muito banalizado em igrejas que não são sérias, mas tem muitas igrejas sérias que não fazem isso, que não banalizam o dízimo, que o ensinam da forma bíblica, correta e equilibrada. Mas esse não vai ser o foco do estudo, mesmo que eu o mencione. Então eu quero que você fique até o final, sem preconceito, porque nós vamos estudar sobre um dos personagens mais citados no Antigo Testamento, ou melhor, no Novo Testamento, que é Abraão. E ao você analisar a história da vida de Abraão e esses eventos do capítulo 12 ao 22, né, que é a parte central do Gênesis, você vai entender por que Abraão ele é dos personagens mais citados no Novo Testamento. Agora eu quero lhe perguntar uma coisa: você gosta desse tipo de estudo? Você aprecia? Ajuda você a crescer espiritualmente? Então eu quero lhe pedir um grande favor. Eu peço que você curta esse vídeo. Eu peço que você ative o sininho das notificações, porque se você não fizer isso, o YouTube não vai entender que o conteúdo é tão relevante assim. Então por que os YouTubers pedem até muito? Eu quase não peço isso, né? Mas porque muitos pedem com insistência, e tem que fazer mesmo, para que as pessoas curtam o vídeo, compartilhem e ativem o sininho de notificações. Porque é desta forma que o algoritmo, ou seja, todo o código, a programação por trás do YouTube, percebe que esse tipo de estudo é relevante. E quando o YouTube percebe que esse estudo é relevante, o que ele vai fazer? Vai mandar para mais pessoas. Então o seu curtir, o seu compartilhar, ou o seu ativar o sininho com as notificações, ou os seus comentários, com isso você está evangelizando. Além de demonstrar gratidão para com aquele que está produzindo conteúdo para com você, você está evangelizando, porque você está mostrando para o algoritmo do YouTube que o conteúdo é relevante, e assim muito mais pessoas vão receber este conteúdo. Então não deixe, né, de ativar o sininho das notificações, não deixe de compartilhar, não deixe de curtir, comentar alguma coisa se tiver tempo, mas se não puder comentar, ative as notificações, né, e curta o vídeo. Já vai ser muito importante para que o algoritmo do YouTube, da Google perceba que esse tipo de conteúdo é relevante para você e que, portanto, pode ser relevante para muitas outras pessoas. Nós vamos começar o nosso estudo lendo o que está em Gênesis 15, verso 6. E aí você já vai começar a entender um pouquinho do porquê que Abraão é um dos personagens mais citados no Novo Testamento. Diz assim: Abraão creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça. Estou lendo aqui na King James atualizada.
né? Nas outras versões, isso lhe foi imputado como justiça. Ser imputado ou creditado, né? É creditar algo a alguém, dar como crédito a justiça. Então, Abraão é o exemplo da justificação pela fé. Porque o texto diz: Abraão creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça. Ou seja, a promessa de que a descendência dele seria tão numerosa como as estrelas no céu, a certeza desta promessa, né, o cumprimento dela, foi creditado a Abraão como justiça, por causa da fé que Abraão teve em Deus. Então aqui nós já vemos uma primeira lição: não existe essa história de salvação pela lei no Antigo Testamento e salvação pela graça no Novo Testamento. Isto é uma bobagem com todas as letras maiúsculas. Você vê na vida de Abraão e de muitos outros personagens do Antigo Testamento que Deus creditou justiça a ele por causa da fé. E isso é pela graça de Deus. Outro aspecto: não há dois planos de salvação. Deus salva as pessoas do Antigo Testamento pela lei, e aí Deus salva as pessoas do Novo Testamento pela graça e pela fé em Jesus. Não tem cabimento isso. Tá? Então tira isso da sua mente, se você tiver, porque isso atrapalha você de entender não só o plano de salvação, como a teologia bíblica como um todo. Tá? Então, Abraão é o exemplo de justificação pela fé, e por isso ele é, obviamente, um dos personagens mais citados no Novo Testamento. Vamos aqui voltar um pouquinho, né? E vamos para Gênesis 12, para vermos como foi o chamado de Abraão. Nós vimos na lição passada que Abraão faz parte da descendência de Sem, né? Um dos filhos de Noé. Vamos ler Gênesis 12, 1 a 9, e vermos como foi o chamado de Deus a Abraão e o que isso tem de aplicação prática para a sua e para a minha vida. Gênesis 12, 1 a 9, né, diz assim: Então o Senhor veio a Abraão e lhe ordenou: Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e dirige-te à terra que te indicarei. Eis que farei de ti um grande povo. Eu te abençoarei, engrandecerei teu nome, serás tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar. Por teu intermédio abençoarei todos os povos da terra. Destaca isso aqui, destaca esse verso 13 porque ele é chave. Então partiu Abraão como o orientara o Senhor, e Ló o acompanhou. Abraão tinha 75 anos de idade quando saiu das terras de Harã. Levou consigo sua esposa Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam conseguido amealhar ou reunir, conquistar, e todos os escravos comprados em Harã. Tomaram o rumo das terras de Canaã e lá chegaram. Abraão atravessou toda a terra até o lugar onde ficava uma árvore sagrada chamada Carvalho de Moré. Em Siquém, naquele tempo, os cananeus viviam nessa região. Então o Senhor apareceu a Abraão e lhe prometeu. Veja a aparição do Senhor, né? É a tua descendência que darei esta terra. E Abraão construiu ali um altar dedicado a Deus, porquanto ali o Senhor havia aparecido e falado com ele. Dali prosseguiu Abraão rumo às colinas, a leste de Betel, onde armou seu acampamento, tendo Betel a oeste e a cidade de Ai a leste. Edificou também neste lugar um altar em sinal de louvor e adoração ao Senhor, e invocou o nome de Deus. Mais tarde Abraão partiu dali e seguiu em direção ao Neguebe, região sul das terras de Canaã. Então aqui você vê o chamado e a missão de Abraão. Abraão já tinha saído de Ur dos Caldeus com seu pai,
Terá, né? E tinha ido para essa região aqui de Harã. E quando ele está nessa região, já aos 75 anos, Deus, né, aparece para ele, Deus dá uma ordem para ele, né, e diz que ele deveria sair do meio da parentela dele, né, da casa do pai, e dirigir-se à terra aonde Deus iria indicar. E por quê? Porque se Abraão fizesse isso, ele iria se separar da cultura politeísta na qual ele foi criado. Deus iria educá-lo a adorar ao único e verdadeiro Deus. E, consequentemente, Deus criaria por meio de Abraão uma geração muito grande de pessoas, que foram os descendentes dele, os israelitas, não é? Para que eles fossem adoradores de Deus e para que eles fossem todos uma bênção para o mundo. Quando Deus diz que por intermédio de Abraão todos os povos da terra seriam abençoados, quer dizer que Abraão, por sua influência, por sua adoração a Deus, bem como seus descendentes, eles teriam um estilo de vida muito diferente dos povos pagãos ao redor. E eles serviriam de luzes para iluminar aquela gente. Isso nos lembra Jesus, não é? Em Mateus 5, 14 a 16, que nos convida para sermos tanto o sal da terra como a luz do mundo. E no verso 16 ele pede para deixarmos brilhar a nossa luz, para que os homens vejam as nossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Então Deus tinha este propósito para com Abraão: fazer dele uma luz num mundo que estava mergulhado em trevas morais e espirituais por causa do paganismo, do politeísmo e de várias práticas abomináveis. Só que tem mais um detalhe. Quando Deus diz que ele abençoaria todos os povos sobre a face da terra por intermédio de Abraão, aqui também há uma menção à vinda do Messias. Da descendência de Abraão surgiriam 12 povos, né, que compuseram toda a nação de Israel. Um desses povos, Judá. De Judá saiu o Messias. E quando o Messias morresse na cruz e ressuscitasse, e Deus revela algo sobre o plano da salvação para Abraão no capítulo 22, que nós vamos estudar nas próximas 2 semanas, por meio do descendente principal de Abraão, né, que é Jesus Cristo, né, todas as nações da terra seriam abençoadas. Eu até quero ver se eu encontro aqui um texto no Novo Testamento, se eu não estou enganado, em Gálatas. Vamos então ler Gálatas 3, 26 a 29, para você ver esta relação entre Gênesis 12, verso 3, né, onde Deus diz que abençoaria todos os povos da terra por meio de Abraão. Vamos ver a relação disso com Jesus Cristo. Gálatas 3, 26 a 29 diz assim, porquanto todos vós sois filhos de Deus por meio da fé que tendes em Cristo Jesus. Pois todos quantos em Cristo fostes batizados, de Cristo vos revestistes. Não há judeu, nem grego, escravo ou livre, homem ou mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e plenos herdeiros de acordo com a promessa. Você percebe uma relação íntima, né, entre Jesus Cristo e Abraão. Por quê? Porque Cristo seria o descendente principal através do qual Deus abençoaria todas as nações da terra. É por isso que João 3,16 diz: Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, que faz parte da descendência de Abraão, o pai da fé, não é? Para que todo aquele que nele crê não pereça,
mas tenha a vida eterna. Então todas as pessoas, né, podem ser filhas, descendentes pela fé de Abraão, por meio da fé em Jesus Cristo. Então isso é muito bem relacionado entre Antigo e Novo Testamento. Outro detalhe que nós devemos destacar aqui é que esse descendente principal, que é Cristo, isso não é comprovado apenas por essa relação que eu fiz entre Gênesis 12, 13 e Galatas 3, 26 a 29. Tá? Tem um outro texto aqui que se encontra em Atos, capítulo 3, verso 25, que também é muito importante, né, para você entender isso. Diz assim, ó: e vós sois os herdeiros dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com vossos antepassados. Ele declarou a Abraão: por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Sendo assim, tendo Deus ressuscitado o seu servo, olha a relação da descendência de Abraão com Cristo, ó, enviou-o primeiramente para vós, a fim de abençoar-vos, convertendo cada um de vós das vossas vidas pecaminosas. Então, a relação entre Abraão e a fé em Jesus Cristo e o plano de salvação é total. E isso mais uma vez quebra aquele argumento, né, de que as pessoas eram salvas de uma forma no Antigo Testamento e de outra forma no Novo Testamento. O fato de as pessoas no Antigo Testamento e até nos dias de Cristo entenderem mal o plano de salvação não significa que o plano de salvação era da forma como eles entendiam, né? Na Bíblia há um só plano de salvação, aquele elaborado pelo Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, como diz Apocalipse 13:8, 1 Pedro 1, 18 a 20 e Hebreus 9,14, que mostra as três pessoas da Trindade envolvidas no plano da salvação. O que nós podemos aprender aqui de prático, não é, desta saída de Abraão daquela região pagã na qual ele ainda se encontrava, não é? Nós podemos aprender, queridos, que nós podemos e devemos florescer aonde estivermos plantados. Muitas vezes nós teremos que deixar o nosso passado para termos um futuro promissor. Muitas vezes teremos de nos mudarmos de perto dos nossos parentes ou sairmos da nossa cidade, da nossa terra natal, para recebermos as bênçãos que Deus reservou para nós no futuro, em outro lugar. Isso pode acontecer, não acontece com todos, não é? Mas pode acontecer com boa parte de nós. E se isso acontecer com você, floresça onde você estiver plantado. Assim como Abraão, não importa onde você esteja, floresça, cresça, desenvolva-se e seja uma testemunha do verdadeiro Deus. Outra coisa que podemos aprender aqui é que muitas vezes, para termos um bom futuro, temos de aprender a desaprender, né? Abraão, ele teve que aprender a desaprender certos costumes, certas crenças que havia recebido de sua família, para que pudesse ser o instrumento pelo qual Deus iluminaria por meio do testemunho a vida de muitos pagãos, e para ele ser o progenitor, diríamos assim, entre aspas, de onde surgiria tanto a tribo de Judá quanto o Messias. Então essas são algumas lições que podemos tirar para nós. Mas nós podemos perceber que mesmo Abraão sendo o pai da fé, ele era um pecador. O que demonstra que mesmo que você e eu aceitemos a Jesus como Salvador, nós continuamos sendo pecadores. O que algumas pessoas não sabem distinguir aqui é a diferença entre ser liberto do poder do pecado e da presença do pecado. As pessoas confundem isso, especialmente os perfeccionistas. Eles acham que após a conversão, nós somos libertos
da presença do pecado, ou seja, vai chegar um momento em que nós não pecaremos mais e Jesus voltará. Isto é uma heresia, isto é um erro, isto é um absurdo, né? Isso não tem base bíblica, não tem base nenhuma, né? O que acontece, de acordo com Romanos 6, é que quando nós nos convertemos, somos libertos do poder do pecado. Ou seja, nós não vivemos mais como pecadeiros, não fazemos do pecado um estilo de vida mais. Mas Romanos 7 nos mostra que nós não somos libertos da presença do pecado. O próprio Paulo disse, né? Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? E antes ele diz, eu não entendo meu próprio modo de agir, aquilo que eu quero fazer eu não faço, aquilo que eu não quero fazer eu acabo fazendo. Então você percebe, no capítulo 6, fala que nós não somos escravos do pecado. Ou seja, Deus nos liberta do poder do pecado na conversão. Mas no capítulo 7 mostra a realidade. Nós não somos libertos da presença do pecado. Ou seja, a natureza continua em nós, de modo que nós seremos pecadores. E nós vamos precisar, ao longo de toda a vida, passar por um processo de santificação. E a santificação é uma escola na qual não recebemos diploma nesta vida, só na glorificação. Então tenha bem isso em mente, para você não ir para um extremo e nem para o outro, em ser um liberal ou em ser um fanático, né? Isso fica evidente na vida de Abraão. Por exemplo, em Gênesis 12, 10 a 20, né, Abraão havia recebido a ordem de ir para a terra de Canaã, mas por haver fome na região, ele decidiu ir para o Egito. Mas isso ele fez por sua livre e espontânea vontade. Não foi Deus quem ordenou a fazer isso. Ou seja, o pai da fé, ele deveria ter acreditado que mesmo que naquela região a fome estivesse predominando, o Deus que o chamou e apareceu a ele não ia deixá-lo passar fome. Então aqui nós vemos o lado humano, pecador de Abraão. Ele não era um pecadeiro mais, mas ele era um pecador, não é? Ele foi para o Egito, teve problemas lá, não é? Pelo fato da esposa dele ser muito bonita, né? Ele pediu que ela mentisse que eles eram apenas irmãos, com medo de que o faraó decidisse matá-lo para ficar com ela, né? E Deus mandou uma peste sobre Faraó e a família dele, e aí Faraó teve discernimento, alguma coisa está acontecendo, e aí ele chamou Abraão e conversou com ele, e aí Abraão contou a verdade, não é? Abraão contou a verdade de que, na verdade, Sarai, ou Saraí, como alguns preferem, era na verdade esposa dele, mesmo que de acordo com alguns intérpretes ela fosse meia irmã dele, então ele disse meia verdade, digamos assim, né? Mas ele o que demonstrou aqui? Ele demonstrou neste momento medo, né? Ele demonstrou aqui que neste momento a fé dele vacilou um pouquinho. Mas existe uma boa notícia, né? O fato de um grande homem de fé errar ou cair não significa que Deus o abandona, jamais, né? Tanto que Deus, por sua graça, ajudou Abraão a sair daquela situação, não é? Na época ele era chamado só de Abrão, não é? Que significa homem de grandeza. Depois ele foi chamado de Abraão, que significa pai das nações. Então Deus, de uma forma sobrenatural, o libertou daquela situação na qual o próprio Abrão se colocou, e Abrão decidiu voltar, não é, para a terra de onde ele não deveria ter saído. E lá acontece um incidente muito interessante que demonstra que o caráter de Abraão, apesar de ele ser um homem pecador, o caráter de Abraão era o caráter de alguém que estava realmente convertido ao Deus verdadeiro. Em Gênesis 13, você pode ler depois, nós vemos que tanto Abraão quanto o seu sobrinho Ló prosperaram muito. Tá? Para você ter uma ideia, em Gênesis 13,
é dito o seguinte, ó, no versículo 2: Abrão havia enriquecido muito, era proprietário de muitas cabeças de gado, possuía muita prata e ouro também. Aí eu me pergunto, né, se algum socialista vai chamar Abraão aqui de burguês, né? A Bíblia não é contra o ser rico, né? E nem que algumas pessoas detenham os meios de produção, desde que essas pessoas com amor e sabedoria os administrem para que outras pessoas tenham emprego, né? Então Abraão enriqueceu muito e era proprietário de muitas cabeças de gado e possuía muita prata e ouro. Ou seja, não é pecado ser rico. O pecado é você colocar o dinheiro no coração e Deus no seu bolso, ao invés de fazer o contrário. Colocar Deus no trono do coração e o dinheiro no bolso. E chegou um momento em que Abraão e Ló prosperaram muito e não dava mais para eles morarem juntos. Não tinha como. Não tinha como. Os pastores que cuidavam os rebanhos de cada um já estavam brigando entre si por espaço, por poços de água. E Abraão teve uma atitude muito nobre, né? Ele chamou o seu sobrinho e propôs um acordo para ele. Veja, a terra não está suportando aqui nós dois. Vamos fazer o seguinte: você escolhe para onde você quer ir. O lugar que você escolher, se você ir, por exemplo, para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Veja os termos deste acordo. Verso 8. Então Abrão propõe a Ló, de Gênesis 13, tá? Gênesis 13, 8. Que não haja discórdia entre mim e ti, nem desavenças entre meus pastores e os teus pastores, afinal somos irmãos, somos da mesma família. Vê, toda a terra não está diante de ti? Peço-te, portanto, que te apartes de mim. Se tomares a esquerda, irei para a direita. Se tomares a direita, irei para a esquerda. Então Ló ergueu os olhos e observou toda a planície do Jordão, que era toda irrigada até Zoar. Era como o jardim do Senhor, como as terras férteis do Egito. Isso aconteceu antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu para si todo o vale do Jordão e partiu rumo a leste. Assim os dois se separaram. Abrão ficou na terra de Canaã, porém Ló mudou seu acampamento e todos os seus bens para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. E olha o verso 13. Ora, as pessoas que viviam em Sodoma eram extremamente malignas e praticavam pecados horríveis contra o Senhor. Veja a diferença de caráter, não é? Entre Abrão e Ló. Abrão era tio de Ló, né? Obviamente era mais velho, era um patriarca da família. Ele poderia escolher: não, eu quero ir para esse lado e você vai para o outro. Só que Abrão era tão nobre, né? Tinha um caráter tão nobre, que ele não queria, né, que o seu sobrinho ficasse descontente. Ele preferiu que o seu sobrinho escolhesse primeiro para onde iria, para depois ele escolher. O problema é que o seu sobrinho Ló, ele foi guiado mais pela ganância. E ele escolheu morar na região ali de Sodoma e Gomorra sem se preocupar com o tipo de caráter dos vizinhos que ele teria. Porque aqui o verso 13 de Gênesis 13 diz que os habitantes de Sodoma eram extremamente malignos e praticavam pecados horríveis contra o Senhor. Então você percebe, né, a diferença entre os dois. E depois disso, mesmo, talvez Abrão tivesse ficado pensativo, né? Nossa, por que ele escolheu isso e me deixou com uma parte que não é tão irrigada ou tão boa como a terra dele? Mas Deus fala com Abrão para mostrar para Abraão que, independente do lugar onde ele estivesse, Abraão iria florescer. Porque nós devemos florescer com a ajuda de Deus onde estivermos plantados. E aí nos versos 14 e 15 Deus dá uma ordem para Abraão, que também tem um simbolismo interessante. Então, depois que Ló foi embora, prometeu o Senhor Deus a Abraão: ergue teus olhos e observa bem do lugar em que estás, para o norte e para o sul,
para o oriente e para o ocidente. Toda a terra que vês eu te darei, a ti e à tua descendência para sempre. E aí verso 17, levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porquanto eu te darei. Deus convidou Abraão a percorrer toda a terra, porque isso era um sinal de apropriação. Então isso reforçaria a fé de Abraão. Quanto mais ele percorresse pela região, mais fé ele teria de que Deus, por sua graça, lhe deu de presente aquela terra. E aquilo simbolizava também um ato de apropriação daquilo que Deus havia dado para ele. Obviamente, habitando numa região pagã, que Deus desejava levar transformação para essa região, né? Guerras entre civilizações pagãs era algo comum, tá? Mas a Bíblia narra pela primeira vez uma guerra aqui em Gênesis 14. E qual é a relação desta guerra com Abrão? Veja, haviam 5 reinos pagãos lutando contra 4 reinos pagãos, ok? Houve uma coalizão de 4 exércitos da Mesopotâmia e da Pérsia contra a coalizão de 5 exércitos cananeus, incluindo o exército de Sodoma e de Gomorra. Então, esta batalha entre 9 nações que habitavam ali a região demonstra que eles estavam lutando pela posse da terra. Só que Abraão não se envolveu nisso, a princípio. E por que Abraão não se envolveu nisso? A resposta é simples. Deus já havia prometido que a terra seria dele, então ele ia guerrear por quê? Ele ficou tranquilo, né? Se eles quiserem guerrear, que guerreiem, porque Deus já me deu a terra. Só que houve um imprevisto, não é? O reino, né? A terra de Canaã era um presente de Deus para ele, então ele não precisaria de modo algum intervir nesta batalha entre pagãos. Mas quando o sobrinho dele se tornou prisioneiro, aí a coisa mudou de figura. Abraão demonstrou ser, além de um homem de fé, um homem de grande força e coragem. Olha o que diz aqui, Gênesis 14, 12 em diante. Apossaram-se também de Ló, filho do irmão de Abraão, que morava em Sodoma, e dos seus bens, e partiram. Contudo, veio um que escapara e deu a notícia a Abraão, o hebreu. Olha, aqui ele é chamado de hebreu, não é? No verso 13, pela primeira vez. Este habitava junto aos carvalhais de Manre, o amorreu. Manre e seus irmãos, Escol e Aner, eram aliados de Abrão. Quando Abrão ouviu que seu parente fora levado prisioneiro, mandou convocar os melhores 318 homens treinados para a guerra, nascidos em sua propriedade, e partiu em perseguição aos inimigos até Dan. Atacou-os durante a noite grupos e assim os venceu, perseguindo-os até Obá, ao norte de Damasco. Conseguiu recuperar todos os bens e trouxe de volta seu parente Ló com tudo o que possuía, juntamente com as mulheres e todos os demais prisioneiros. Após voltar Abraão de sua vitória sobre Quedorlaomer e sobre os reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma no vale de Savé, que é o vale do rei. Então você percebe, Abrão não guardou nenhuma mágoa do seu sobrinho. Quando o seu sobrinho foi feito prisioneiro e tudo o que ele tinha foi levado como despojo, né?
Abraão foi avisado, né, por alguém que conseguiu escapar. E Abraão reúne 318 homens treinados para a guerra, vai atrás de Kedorlaomer, que era o principal comandante, digamos assim, principal rei daquela região ali pagã, e ele recupera tudo de volta. Recupera a liberdade do seu sobrinho, recupera os bens e a dignidade do seu sobrinho. Né? Aqui nós vemos que Abraão, além de ser um homem de fé, ele teve coragem e força. E nós, como pessoas de fé, precisamos desenvolver, além da fé, coragem e força. Porque ter fé não é ter fraqueza. Ser uma pessoa de fé é ser uma pessoa de coragem e de força. Isso se desenvolve com a ajuda de Deus, com atitude mental positiva e por meio de ações práticas. E se você quiser, pode ter certeza, Deus vai ajudar a você a desenvolver tanto a fé quanto a coragem com a força, porque são coisas que devem acompanhar o cristão por toda a vida. Fé, coragem e força. Porque só assim nós podemos suportar as dificuldades da vida e olharmos para o futuro como sendo algo promissor, graças à presença de Deus, tanto no nosso presente quanto no nosso futuro. E o último evento da lição dessa semana que nós vamos analisar é o seguinte: quando Abraão volta vencedor, né, consegue recuperar Ló, os bens de Ló, as pessoas que com ele estavam, mulheres, crianças, recuperou a dignidade do seu sobrinho novamente, acontece algo muito interessante. Entra em cena um personagem que é misterioso até certo ponto, mas que infelizmente é objeto de muitas especulações e viagens na maionese. Melquisedeque. Muitos pensam que Melquisedeque é Cristo. Já ouvi falar de pessoas que pensam que Melquisedeque é o Espírito Santo. Nada disso. Vamos ver como que Melquisedeque entrou aqui na vida de Abraão, né? E depois vamos aqui identificar, com as poucas informações que temos, quem foi Melquisedeque, para que você evite, né, acreditar nesses mitos, nesses devaneios de pessoas que até muitas vezes sinceras, porém estudam a Bíblia sem critério nenhum, né? Então, quando Abraão volta vitorioso, olha o que diz Gênesis 14:18. Então Melquisedeque, rei de Salém, aqui já começamos a pegar algumas informações de Melquisedeque. Primeiro, ele era o quê? Rei de Salém. Salém significa paz, tá? E Salém, de acordo com alguns eruditos, veio a se tornar a cidade de Jerusalém no futuro, tá? Ele era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Então aqui nós temos duas informações preciosas. Ele era rei de Salém, ou seja, ele era um ser humano, porque ele era rei daquela cidade ali. Não era uma pessoa da divindade, ele era uma pessoa humana que era rei de Salém. E além disso, ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Não sabemos como que Deus o instituiu sacerdote. Óbvio, Deus apareceu para ele em sonho ou visão. A Bíblia não fala sobre isso, né? Mas foi Deus quem o estabeleceu como sacerdote, de uma forma misteriosa que a Bíblia não nos revela. Nós só podemos fazer deduções. E Melquisedeque, que significa também rei de paz, não é? Rei da justiça, na verdade, trouxe pão e vinho para Abrão. E no verso 19, olha o que ele diz, ó, e abençoou Abrão dizendo: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo,
que criou os céus e a terra. Por que é vital esta bênção de Melquisedeque a Abrão? Para entendermos a relação entre dízimo e adoração. Você vai ver no verso 20. Seja louvado o Deus Altíssimo, que entregou teus inimigos nas suas mãos. Então Abraão lhe entregou o dízimo de tudo. Por que Abraão entregou o dízimo de tudo a Melquisedeque? Aqui no verso 19, Melquisedeque, quando abençoa Abraão, ele destaca o seguinte, ó: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo que criou os céus e a terra. Aqui está o motivo correto de alguém ser dizimista. Você dizima porque você reconhece que Deus, o Deus Altíssimo, é o Criador do céu e da terra. E que todos os recursos que nós temos, até mesmo o nosso próprio corpo, de acordo com 1 Coríntios 6, 19 e 20, pertencem a Ele. E já que tudo pertence a Ele, Ele tem o direito de exigir parte daquilo que Ele nos dá para Ele empregar da forma como Ele desejar. Neste caso, para a manutenção de Melquisedeque, que era responsável porque era o sacerdote do Deus Altíssimo, a lei de rei de Salém. Então Abraão entregou o dízimo de tudo. A palavra tudo quer dizer o seguinte, que Abraão não entregou o dízimo só de produtos agrícolas, porque era muito comum entregar o dízimo de produtos agrícolas, porque era, diríamos, a principal moeda de troca deles. Mas eles já tinham prata, tinham ouro, né? Porque em Gênesis 13, 2, é dito que Abraão, além de ter muitas cabeças de gado, ele possuía muita prata e ouro. Então, quando Abraão dá o dízimo de tudo, ele dá 10%, inclusive da prata e do ouro que ele tinha, em reconhecimento de que tudo pertencia a Deus, ao Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra. Olha que maneira bonita de você entender o dízimo. Não é um meio de enriquecer pastor. Se pastor enriquecer com o dízimo, há duas coisas. Primeiro, Deus vai pedir contas da forma como ele utiliza o dízimo. Segundo, se acontecer deste pastor honestamente cuidar do seu dinheiro e crescer, qual é o problema nisso? Porque os apóstolos foram itinerantes, quer dizer que todas as pessoas de todos os dons espirituais têm que ser como os apóstolos. A Bíblia não ensina isso. Então não tenhamos inveja dos pastores por eles crescerem, né? Eu não sou pastor, então eu estou falando como um membro leigo, tá? Agora, óbvio, há pastores que banalizam o dízimo e ficam com todo esse dinheiro e não investem como deveriam no evangelismo e tudo mais. Eu e você não temos nada a ver com isso, porque o nosso compromisso de dizimar é com Deus, não é com eles. Ah, Leandro, mas e se o pastor usar mal o dízimo? Isso não é assunto seu e nem meu amigo. O dízimo é uma forma de adorarmos ao Deus Altíssimo que criou os céus e a terra. E em Malaquias 3, 8 e 9 é dito que quem não dizima é ladrão. Agora, você vai se tornar ladrão porque alguns, uma minoria, não administra corretamente o dízimo? Ou seja, você vai pecar porque uma minoria peca? Isso é uma imaturidade. Eles vão ter que acertar com Deus, mas você continue sendo fiel a Deus na devolução dos seus dízimos e das suas ofertas, assim como Abrão foi. Se você é descendente pela fé do pai Abraão, por meio de Jesus, você, assim como ele, vai ser um dizimista. Não tem como fugir disso.
ok? Mas escolha uma igreja séria. Existem igrejas sérias que usam o dízimo, não é? Da forma orientada por Paulo. Tá? E aqui cabe uma outra observação. Essa história, o dízimo era só para os levitas. Quem diz isso só pode ser um analfabeto funcional. Porque quando Abraão dizimou, existia algum levita? Melquisedeque era levita? Melquisedeque não fazia parte dos israelitas, meu amigo. Abraão dizimou muito antes de existir qualquer israelita, qualquer levita. Não é? O que acontece com o dízimo é que ele em essência, ele tem a mesma função: manter aqueles que exclusivamente estão ligados à adoração e ao ensino sobre o verdadeiro Deus. Então, nos dias de Abraão, Melquisedeque recebia os dízimos. Nos dias de Israel, os levitas recebiam. Nos nossos dias não são mais os levitas, são os pastores e outros que pregam o evangelho. É o que Paulo diz em 1 Coríntios 9, 13 e 14. E um detalhe, nesse texto, Paulo ele usa Números 18 para reforçar o seu argumento. E Números 18 fala dos dízimos sendo dados aos levitas. Né? O princípio é o mesmo, o que muda é a pessoa a quem é direcionada, mas as pessoas diferentes têm a mesma função, que é administrar o conhecimento do verdadeiro Deus, serem responsáveis pelo culto, e Deus quer, com o dízimo, manter isso, manter esse trabalho. E aí em 1 Coríntios 9, 13 e 14 diz assim: não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados, ele está falando dos levitas, lá em Números 18, se alimentam com o que pertence ao templo, e que os que servem diante do altar participam do que é oferecido no altar? Assim o Senhor também ordenou aos que proclamam o evangelho que igualmente vivam do evangelho. Então Deus deu essa orientação. Alguém pode escolher, como Paulo fez, como vemos aqui no verso 15, alguém pode decidir não fazer uso desse direito. Mas isso é algo pessoal. Mas há pessoas que preferem fazer uso desse direito porque elas querem dedicar-se exclusivamente apenas à pregação do evangelho e não dividirem um tempo com um outro trabalho. Né? Então isso é livre, de acordo com Paulo aqui no contexto. Tá? E para finalizar, para você ver como é importante entendermos corretamente o sistema de dízimos e ofertas, a Rede Novo Tempo, por exemplo, né? Eu trabalho na Rede Novo Tempo, não sou, diríamos assim, um funcionário de carteira assinada hoje, né? Hoje eu tenho, diríamos assim, um contrato de muita confiança, ok? Com a Novo Tempo. Então, para você ter uma ideia, a Novo Tempo é um ambiente tão maravilhoso para se trabalhar, né? Que mesmo eu não sendo mais um obreiro, né? Infelizmente, né? Porque eu gostava de ser um obreiro da obra, mas entendeu-se que eu não poderia ser um obreiro vendendo, produzindo cursos online. O que eu discordo, mas eu tenho que respeitar a decisão dos meus líderes. Mas você tem que entender uma coisa, a Novo Tempo é um ambiente tão maravilhoso de trabalho, que para você ter uma ideia, mesmo eu não tendo carteira assinada, eu não precisei assinar contrato de trabalho, né? E nem mesmo os meus líderes fizeram questão de ter alguma segurança da minha parte, porque é uma confiança tão mútua, né? É uma confiança tão mútua. A Novo Tempo é um ambiente tão maravilhoso de trabalhar, né? Que ali a confiança é total. Apesar das diferenças, né? Eu confio nos meus líderes, os meus líderes confiam em mim e o meu salário nunca atrasou. Então eu não tenho o que reclamar. E por que eu estou falando da Novo Tempo nesse contexto? Queridos, a Novo Tempo, ela é mantida pelos anjos da esperança, que são doadores, né?
que ajudam a manter o ministério da Novo Tempo, porque fazer TV e rádio não é barato, é caro. E a Novo Tempo é mantida com uma pequena parcela dos dízimos de todo o território da igreja na sua América. Veja o que a Novo Tempo faz. Através desse trabalho da Novo Tempo, a Novo Tempo consegue produzir muitos cursos bíblicos gratuitos. E por incrível que pareça, com R$5, a Novo Tempo consegue mandar um curso bíblico gratuito para cada família. E a família não paga nem o envio. Eu pergunto, a Novo Tempo é ou não uma instituição séria? A Novo Tempo faz parte ou não de uma igreja séria, que é a Igreja Adventista do Sétimo Dia? Faz parte de uma igreja séria, tá? Porque usa o dízimo, usa as ofertas exclusivamente tanto para a manutenção dos que pregam o evangelho, quanto para evangelismo. Então, com cada R$5, a Novo Tempo manda um curso lindo em forma de revista, com ótimo conteúdo, e ainda paga o envio para a pessoa. Ou seja, com cada R$5 uma família recebe um curso bíblico. E a Novo Tempo está enviando atualmente 30 mil cursos bíblicos por mês. Você já pensou nisso? Então, veja, eu estou lhe contando esse exemplo da Novo Tempo, que é administrada pela Igreja Adventista do Sétimo Dia, para você ver que há igrejas sérias que sabem cuidar do dízimo, assim como Melquisedeque sabia cuidar do dízimo do Senhor. Então, se você é um filho espiritual de Abraão, por meio da fé em Jesus, como lemos no início em Galatas 3, 26 a 29, você tem que ser um dizimista. E lembre-se, há igrejas que banalizam o dízimo, infelizmente. Mas há igrejas sérias, assim como a Igreja Adventista, o Sétimo Dia, há igrejas sérias como a Igreja Metodista, Igreja Presbiteriana, a Igreja Batista, né? Há igrejas sérias. Mesmo tendo uma compreensão errada do que seja o dízimo, a Igreja Católica também é uma igreja séria. Então, há várias igrejas sérias. Desculpe se eu não citei o nome de todas, né? Porque a gente não lembra de todas, mas há muitas igrejas sérias que você pode ver que adotam o sistema de dízimos da forma correta, ou seja, dizimam como um reconhecimento de que o Deus Altíssimo criou os céus e a terra, e de que tudo que temos pertence a Ele, que portanto parte do que Ele nos deu, 10%, nós devolvemos a Ele porque Ele já nos deu de presente e ficamos com os 90%. É muito egoísmo da nossa parte reclamarmos isso, não é? Queridos, assim finalizamos o estudo desta semana, o primeiro estudo, né, dos 3 que faremos sobre a parte central de Gênesis, do capítulo 12 ao 22. E eu quero finalizar dizendo para você uma coisa. Dos inscritos aqui no canal, 36,4% ativaram todas as notificações. O que isso significa? Que mais de 60% das pessoas que assistem ou se inscreveram no canal não ativaram as notificações. E eu preciso que você me ajude nisso. Por quê? Porque se você não se inscrever e não ativar as notificações, o YouTube não vai compreender que este conteúdo é relevante para você. E aí ele não vai mandar para outras pessoas. Então isso seria um atraso no processo de ensino da Bíblia e evangelização. Então, se você se inscrever no canal e se você for inscrito, decidir ir lá no sininho e ativar as notificações, este conteúdo e outros vão chegar para muito mais pessoas. Então eu quero te pedir ajuda para nós alcançarmos uma meta juntos. Porque para mim esse canal não é só meu, é seu também. Eu produzo material para você. 36,4%, que é um número bom, mas não é o ideal. 36,4% dos assinantes do meu canal ativaram as notificações. Eu quero cumprir uma meta com você e vou lhe fazer uma proposta.
Se durante essa semana nós aumentarmos de 36,4% para 50%, ou seja, 50% dos inscritos ativarão o sininho das notificações, eu prometo fazer uma live para vocês em comemoração a isso, em que eu vou tirar dúvidas sobre várias áreas da vida, dúvidas bíblicas, e vou sortear vários livros de presente. Mas eu preciso que nessa semana você me ajude a cumprir esta meta. Dos inscritos, 36,4% ativaram o sininho com as notificações. Eu preciso que esse número aumente em cerca de 14%. Se isso acontecer em uma semana, eu vou fazer esta live, que vai durar um bom tempo, vamos estudar muito a Bíblia juntos, vou sortear vários livros muito bons, mas isso se nessa semana, nos próximos 7 dias, nós subirmos de 36,4% para 50% de pessoas que ativaram as notificações. Então esse é o desafio que eu lanço para você. E eu peço a sua ajuda nisso. Porque se você me ajudar nisso, além de eu poder fazer esta live para você e sortear esses livros, você vai me ajudar a mostrar para o algoritmo do YouTube que este conteúdo é relevante. E ele vai mandar para muito mais pessoas. E assim você vai estar contribuindo para que muitas pessoas conheçam mais sobre a Bíblia, sobre as verdades bíblicas, sobre a pessoa de Jesus Cristo. Então eu conto com você. Nesses 7 dias, depois de 7 dias, em que você ver esse estudo, eu vou dizer para você o resultado e se nós vamos fazer a live ou não com o sorteio de vários livros. Tá? Na próxima lição vamos estudar sobre a aliança de Deus com Abraão. Vamos ver por que Deus instituiu a circuncisão, por que ele escolheu Isaac e não Ismael, por exemplo, como filho da promessa. Para nossos irmãos muçulmanos, o filho da promessa deveria ser Ismael. Vamos entender isso. E vai ser muito importante você participar do nosso próximo estudo. Que Deus guarde os seus passos, que você tenha aí um ótimo final de semana e uma linda semana na presença de Deus, e até logo mais.